Deus quer falar com você. A parábola do filho pródigo. Talvez é a história bíblica mais conhecida de todas, em todas as partes do mundo. Eu acredito que é sim a parábola mais conhecida, a que mais tem conteúdo, a que Jesus conta com maior riqueza de detalhes. É a parábola do filho pródigo. Talvez o título da parábola não se enquadre com o conteúdo da parábola, porque o título, ou a epígrafe, ela não foi inspirada, o texto inspirado original, canônico, ele não era dividido por capítulos, versículos, e nem tinha títulos. Foram os impressores, os escritores, os copistas, que acrescentaram nelas os capítulos, os versículos e os títulos, as epígrafes. Talvez o título deveria ser não a parábola do filho pródigo, mas a parábola do pai amoroso. De maneira que enquanto a parábola cita 4 vezes a palavra filho, ela cita 10 vezes a palavra pai. Então é a parábola do pai gracioso. E o que será que Jesus está querendo ensinar nessa parábola? Porque a Bíblia diz que ele ensinava através de parábolas, contos, metáforas. E através dessas histórias ilustradas por parábolas, ele ensinava princípio, doutrina. Havia um ensinamento por trás de uma parábola. A parábola do filho pródigo todos conhecem. O pai tinha 2 filhos, e o mais moço pede a sua herança e gasta absolutamente. Vai morar com os porcos, e ele volta, arrependido, e o pai o recebe. Mas, para conhecermos essa parábola a fundo, nós temos que retroceder um pouco. Se você notar, a parábola começa em Lucas 15, no verso 11. Leia aí para você ver comigo qual é a primeira palavra do versículo 11. Qual a primeira palavra que começa a parábola? Continuou. Continuou. Quer dizer, a parábola começa com a palavra continuou. Ou seja, ela é a continuação de outra história. A parábola do filho pródigo não é o início da história, é a continuação da história que vem atrás dela. E qual é a parábola que vem atrás do filho pródigo? É a parábola da dracma perdida, não é isso? Ele está contando aqui outra parábola. Para entendermos a parábola do filho pródigo, temos que entender a parábola da dracma. Qual que é a parábola da dracma? É a parábola de uma mulher que, tendo 10 dracmas e perde uma, então acende a candeia, vai à casa à procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido, e vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus, por causa de um pecador que se arrepende. Então, para entendermos a parábola do filho pródigo, temos que entender a parábola da dracma. O que é a dracma? Dracma é uma moeda, equivalente a um denário, moeda de muito valor. Mas para entender a parábola da dracma, você precisa entender o pano de fundo religioso da época e o contexto do Oriente Médio. Porque não parece ser muito forte essa parábola, parece ser uma parábola meio infantil. Uma mulher tinha 10 moedas, perde uma. A mulher fica desesperada, acende uma vela para procurar essa moeda. Aí ela acha, sai gritando na rua, chamando as amigas: achei a minha moeda, vem comemorar comigo. Isso para nós não faz muito sentido. Você tem 10 moedas de R$1, você perde uma moeda, você não vai procurar ela com a lâmpada e varrer a casa inteira na mesma hora. E se você achar essa moeda, você não vai chamar os irmãos da Aliança do Calvário para achei a moeda e vem comemorar comigo. Por que a mulher agiu dessa maneira? Para você entender o contexto dessa parábola e ver a força dela, o que ela significa, você tem que entender o casamento no Oriente Médio. Uma mulher, para se casar, nessa época, ela se casava aproximadamente com 12 anos e 13 anos. Ela era encomendada, arranjada pelo seu pai, algum noivo.
Só que o noivo, para se casar com essa mulher, tinha que pagar um dote para o pai. É assim até hoje no Oriente Médio, em alguns países. Ele tem que pagar um valor para o pai. Porque a mulher, a filha, para ele tem muito valor. A filha, para ele, é algo valioso. Então, para ele abrir mão da filha, tem que ser pago um dote, uma quantia. Hoje, por exemplo, no Oriente Médio, para se casar, o noivo deve pagar entre 5 e 10 mil dólares para a mulher, para o pai da mulher, como um dote. Assim, pagando, ele pode tomar a mão da filha em casamento. Só que quando chega no dia do casamento, o pai pega uma parte desse dote e entrega à mulher. Por que ele entrega a mulher? Porque no Oriente Médio, o que acontecia? Principalmente nessa época aqui de Jesus, no contexto judaico, era um período muito machista, onde a mulher não tinha muito valor. E a mulher casada, se o marido morresse ou abandonasse ela tinha 3 opções: ou voltar para o pai, e o pai tentar arrumar para ela um novo remidor, um novo resgatador, alguém da família para casar com ela, ou ela viraria prostituta, ou ela mendigaria, porque ela perdeu o marido e ninguém ia sustentar ela. Então o que ela fazia? Ela pegava parte do dote, que era dado em moedas, e o pai recebia o dote em moedas, e dava parte a ela, e ela guardava essas moedas. Se você notar, no meio dos beduínos, esses nômades que ficam no deserto, você vai ver mulheres com a vestimenta cheia de moedas, penduradas no seu vestido, principalmente na túnica que vai na cabeça. Essas moedas eram parte do dote que o pai recebia e entregava a ela. Por quê? Porque se o marido viesse faltar, era com aquele dinheiro que ela ia se sustentar. Então aquele dinheiro tinha muito valor. A dracma, que era um denário, o salário de um dia de trabalho, seria hoje R$150. Para aquele contexto era uma fortuna, um denário. Então, qualquer quantia para aquela mulher significaria a volta para o lar, a prostituição ou a mendigância. Então é por isso que uma única moeda tinha tanto valor para uma mulher, e principalmente se ela fosse viúva. Se essa que fosse viúva, aquela moeda significaria dias de sustento, meses e até anos. Então por isso que quando ela perde aquela moeda, ela fica desesperada para encontrar, e ela emprega todos os recursos para encontrar, a lamparina, ela varre a casa, ela está decidida a encontrar, e quando ela encontra, ela faz uma festa. Por isso que Jesus, quando disse aquela parábola, tinha muito sentido para nós. Ele não precisou dar essa explicação, mas as pessoas, quando ele diz, é como a mulher que perde a dracma, meu Deus, as pessoas da época, perdeu uma dracma, eles entravam em desespero, eles sabiam o que é uma mulher sem dinheiro. Logo então tinha razão, quando ela encontrava a dracma, ela ficava tão feliz, que ela saía atrás das amigas dizendo, encontrei a dracma, é como se fosse um livramento, meu Deus, e todos se alegravam com ela. Nossa, ela teve um livramento, meu Deus, essa mulher ficou livre de mendigar, de se prostituir, ou de voltar para casa. Então, para entendermos o filho pródigo, temos que entender a parábola da dracma. Só que a parábola da dracma começa também com outra palavra estranha. Verso 8, como que começa a palavra da dracma? Ou, conjunção alternativa, ou. O que quer dizer ou? Ou uma bicicleta. O que quer dizer isso? Um carro ou uma bicicleta. Quando está dizendo ou, é porque vem outra coisa atrás. E seria o quê? É semelhante a um pastor que perdeu uma ovelha ou a uma dracma. Esse ou, essa conjunção alternativa, compreende que vem algo anterior da parábola. A dracma está sendo comparada com outra coisa que vem anteriormente a ela. O que vem anteriormente a ela? A parábola da ovelha perdida. Jesus está contando outra parábola. Estou dizendo isso para entendermos a parábola do filho pródigo. E para entendermos a parábola do filho pródigo, ele está continuando a parábola. Porque anteriormente a ela vem a parábola da dracma.
Mas a dracma é uma comparação de outra situação que vem atrás da dracma, a parábola da ovelha perdida. Verso 3, então ele propôs essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a põe sobre os ombros, cheia de júbilo, indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ele vai contar aqui a parábola de um pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perde. Esse homem fica desesperado para encontrar, na semelhança da dracma, a ovelha. E quando encontra, faz a mesma coisa que a mulher: solta foguetes, acende charutos, champanhes, e comemora com todos. Para o nosso contexto também capitalista, o nosso contexto também desperdicioso, nós não entendemos muito. Um rebanho, um gado, uma vacazinha atolou, uma ovelha se perdeu. Para entendermos aqui, também temos que entender a questão do pano de fundo da época. A figura do pastor aqui, o pastor aqui, ele não é o dono do rebanho, ele é um funcionário de um fazendeiro rico, que tem ali um curral e cuida de muito gado. E ele cuida também ele cuida também de um rebanho. E ele coloca os cuidados do rebanho na mão de um pastor. Esse pastor aqui é um empregado. As ovelhas não são dele. E era a responsabilidade total dele, o cuidado com o rebanho, tanto de alimentar, levar aos pastos, às águas, não permitir que a ovelha quebrasse a pata, nem fosse ferida ou machucada, muito menos morta. E se uma ovelha acontecesse qualquer dano, ele teria que pagar por ela e perderia o seu emprego, tendo a possibilidade de nunca mais arrumar outro. Era como Davi. Se você lembrar, Davi cuidava do rebanho. Davi foi tirado de trás das malhadas, mas o rebanho não era de Davi, era de Jessé. Davi apenas cuidava do rebanho. Então esse homem sabia que uma simples ovelha custaria sua cabeça, custaria o seu emprego, esse homem morreria de fome. Então o que acontece? Ele tinha 100 ovelhas, 99, uma das ovelhas se perde. Ele deveria deixar, o contexto aqui era mais ou menos assim: ele tirava as ovelhas do aprisco para o oásis, para elas beberem água e pastarem. Mas ele atravessava do aprisco, o curral, ao oásis, um deserto de 4 quilômetros. Ele fazia isso todos os dias. Era dever do pastor tirá-las do curral, atravessar o deserto, levar para o oásis e trazer de volta. E nessa trajetória, uma das ovelhas podia se perder. E foi o que aconteceu. Ele voltou com elas e estava faltando uma. Deixa-as no curral e sai desesperado para encontrá-la. Seus amigos pastores sabiam do perigo que era perder uma ovelha, da importância que era, porque compreendia perder o emprego. Então aquele homem aplica todo o recurso, toda a diligência, até que ele encontra. Independente do estado que ele encontra a ovelha, a distância, ele coloca ela no ombro, se ela está ferida, quebrada, saiu da mão de um lobo. Ele vem carregando ela com todo o seu esforço e cheio de júbilo. Reúne os amigos dizendo: alegrai-vos comigo, pois achei a ovelha perdida. Então ele mostra a importância que era uma ovelha. Agora, por que Jesus está contando isso? Para quem que ele está contando isso? Lucas 15:1. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Até aí. Vamos saber por que Jesus está contando essas parábolas. Notem, Jesus aqui, vamos nos situar onde Jesus está. A Bíblia diz que Jesus está comendo. Num restaurante ele não está, porque isso não era comum naquela época. Jesus está em uma casa.
E ele está tendo comunhão com publicanos e pecadores, gentios, considerados pessoas imundas, malditas e condenadas para o contexto judaico, para os fariseus. Jesus está comendo com eles. E os fariseus chegam até a porta da casa. Eles não entram, eles não podem entrar, porque eles não comem e nem se misturam com os gentios. E eles estão indagando se esse homem é judeu, se ele é um rabino, se ele é um Messias, porque ele come com publicanos e pecadores. O ato de comer no Oriente não é igual ao nosso. O ato de comer compreende intimidade, comunhão, receber como um amigo. Aí Jesus vai responder. É como se tivesse assim, ó, Jesus está ali sentado na casa dele, com uns 20 publicanos e pecadores. Os fariseus estão chegando na porta e estão dizendo: esse homem aí, Jesus, você é o rabino? Sou. Você é judeu? Sou. Você guarda a lei? Sim. Então por que você come com essa gente? Por que você deixa essa gente entrar na sua casa? Por que você convida essa gente para estar com você? Porque você tem comunhão com esse povo sujo, imundo? Aí Jesus vai responder: posso contar para vocês 3 histórias? Pode contar. Aí ele começa a contar a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Por que ele conta 2 parábolas antes de contar a parábola do filho pródigo? Porque a parábola da ovelha perdida fala de quem? De uma ovelha que está perdida aonde? Dentro do aprisco ou fora? Mostra então a parábola de alguém que está perdido fora de casa, fora do curral, fora do aprisco. Depois ele conta a parábola da dracma. A dracma está perdida fora ou dentro de casa? Então ele conta outra parábola de alguém que está perdido dentro de casa. Depois ele conta a parábola do filho pródigo, um pai que tinha 2 filhos, e um está perdido dentro de casa e outro está perdido fora de casa. A parábola do filho pródigo, ele vai unir, ele vai resumir as outras 2 parábolas. É alguém que está perdido fora de casa, fora do contexto religioso, fora da igreja, e outro que está perdido dentro do contexto religioso, dentro da igreja. Esse é o sentido da parábola.